Bom dia, pessoal, tudo certo? Hoje é sábado de Saturno, aquele dia bom para fazer rituais e processos mentais terapêuticos de limpeza, de catarse, de liberação, de corte energético. A gente está, inclusive, numa fase astrológica de muitos cortes e cortes profundos de vínculos e percepções a respeito das relações sendo ressignificados e reconstruídos muitas vezes nos casos aí, principalmente em que houveram rompantes e términos muito bruscos. A gente passou por uma fase inteira de contato com o próprio valor, com o desejo, aquele que movimenta a nossa vida, que vai muito além do desejo que a gente costuma pensar, mais associado à vida carnal, material, os desejos por trás das inspirações, as ideias que nos movimentam, os nossos entendimentos de cosmos, de vida, de modo de vida, os nossos valores morais, o que são esses valores, o que é essa moral, e agora com essa Vênus que está finalizando já o trânsito em Sagitário, a gente começa a buscar muito do que é a nossa verdade, né? E aí, esse pensamento mais rebuscado e muito mais profundo nos leva a perceber como é que é o, a, a, o produto, o que rende das relações e das trocas, né? O que a gente consegue extrair disso? Não num sentido frio de não considerar as necessidades das sombras da alma humana, né? Quando a gente vai se relacionar, entender que existem limitações, tanto nossas quanto do outro, e ter essa empatia, mas também entender até onde vai os nossos limites, né? E até onde aquela sombra que não está sendo suprimida, ela não cabe a você suprir, e aí a gente pode se pegar, muitas vezes, num papel de estar querendo proporcionar uma cobertura, um preenchimento, um recheio para o vazio alheio, que não cabe a você, tá ali para fazer, e também querendo receber isso do outro, sendo que cabe a nós compreender esse vazio. A gente tem aí o Sol transitando em Escorpião aqui, junto com a Lilith, que fala sobre o enxergar, o entender e olhar para esse vazio, compreender a profundidade desse buraco e como ele é, né? Então, esse é um processo que pode muitas vezes ser impactante, por outras vezes chegar até a ser traumático, porque a gente está falando aqui da energia do signo de Escorpião. Então, esse sábado de Saturno, ele vem com essa ressaca astral muito intensa. Ontem a gente teve o último encontro de Lua e Plutão no signo de Capricórnio. Depois disso, só daqui a 250 anos, aproximadamente, 248 por aí. Então, veja só, gente, a Lua que fala principalmente da nossa psique, ela acaba de fazer uma última conclusão importante a respeito desse processo de individuação que é representado o zodíaco, que tem como início e fim a referência capricorniana, que tem como início e fim os resultados dos nossos trabalhos, os resultados e aquilo que se extrai, aquilo que se retira, né, de lucro
seja ele em dinheiro ou não, das coisas da nossa vida. E as relações estão em pauta, porque quantas das nossas relações hoje, elas não são apenas focadas nesse lucro, muitas vezes literalmente, né? De você se relacionar com a pessoa se relacionar com você por interesse no que você tem. Às vezes, nas vantagens que a pessoa pode obter ali daquele relacionamento, que não são necessariamente financeiras. Então, muitas dessas relações já estão assim. E muitas das relações existem porque há um vazio a ser preenchido. Tá? Então, as relações são, nessa alunação escorpiana, essas relações, esses vínculos vão ser acertados em cheio, especialmente a relação que a gente tem com as nossas próprias sombras. O nosso eu que a gente conhece, o nosso eu desconhecido, que tantas vezes nos surpreende com a caixinha de surpresas que ele carrega ali, que se chama inconsciente. Então, gente, é uma alunação de reforma profunda nos vínculos emocionais, sejam esses vínculos autocentrados, sejam esses vínculos externos, sejam esses vínculos com as situações concretas da nossa vida. Por exemplo, trabalho, instituição familiar, grupos que você frequenta, vida social, por aí vai. Hoje, a gente também tem algo que traz um teor inventivo para o dia, que traz uma visão, faz com que a gente fique meio visionário mesmo, para entender como a gente desempenha esse processo de despedida, de desapego, de encerramento, de uma maneira leve, que é esse trígono que acontece entre a Lua em Aquário, que é essa visão diferenciada, e o Júpiter em Gêmeos, que é o nosso arcabouço, o nosso repertório de conhecimento atrelado às nossas forças cotidianas mentais rápidas. Então, é a nossa versatilidade, a nossa cognição completamente munida e conectada em um momento de revisão, porque Júpiter está retrógrado, a tudo aquilo que a gente acumulou de conhecimento ao longo da nossa vida. Tá? Isso, conversando em perfeita fluência com essa Lua, que acaba de finalizar esse ciclo importante com Plutão, que aborda essas questões capricornianas que a gente acabou de falar, numa energia de reforma, que é Aquário. Hoje é um dia muito bom para estar reciclando laços, principalmente a nível energético, sabe? Cordões de energia que a gente tem com esses laços, porque muitas vezes os relacionamentos que a gente falou aqui já acabaram, às vezes há muito tempo, mas ainda há uma conexão energética, psíquica, mental, telepática, que seja, que precisa passar por essa limpeza. Certo, gente? Então, esse sábado de Saturno é para fazer aquele arremate final, aquela reforma, aquela limpeza. Beleza, família? Um bom sábado para vocês, até amanhã. Perdão, porque ontem eu soltei o céu do dia de manhã e era o mesmo céu do dia de antes de ontem. Depois eu corrigi, tá bom? Quem perdeu depois vai conferir. Um beijo, até amanhã. Tchau.